Você provavelmente conhece esse riff que eu acabei de tocar, que é um dos mais famosos da história do rock. Sweet Home Alabama, uma das músicas mais famosas da banda Lynyrd Skynyrd, que é um representante do rock and roll sulista dos Estados Unidos. Essa música realmente é muito conhecida, ela tem um riff de guitarra muito marcante e uma melodia muito cativante. No entanto, ela esconde algumas controvérsias e polêmicas, como a briga com o cantor Neil Young e a questão da música ter um cunho racista. Meu nome é Denis Carmonari, sou professor de guitarra há mais de 15 anos, bacharel em composição e regência e mestre em musicologia. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha para me dar uma força, compartilhar com os amigos. Caso você tenha interesse em fazer aulas comigo, não esqueça que o link para o meu contato vai estar no primeiro comentário e na descrição. Vem comigo então que eu vou contar as curiosidades e fazer uma análise da música para vocês. Sweet Home Alabama foi composta e gravada em junho de 1973 e lançada em 1974 no álbum Second Helping, que é o segundo álbum da banda. Conta a história que o guitarrista Gary Rossington ele fazia um aquecimento antes da banda chegar, né? Ele tocava alguns riffs e tinha um riff que ele tocava bastante. E teve uma vez que o vocalista ouviu esse riff e falou, pô, toca de novo aí, vamos fazer uma música com isso. Então o vocalista Ron escreveu a letra e ele compôs com o Ed King a música. A música tem um riff fortemente reconhecível e muito rock and roll, porque ela se utiliza de arpejos e principalmente de uma pegada ambígua entre a tonalidade maior e menor das escalas pentatônicas. Na realidade, o primeiro ponto interessante dessa música está na ambiguidade que existe na tonalidade aqui, porque é muito difícil de saber se está em Ré maior ou em Sol maior. Ele começa com um arpejo de Ré aqui, né? Depois ele vai para Dó com nona. Ele mantém o Ré aqui na ponta, então fica o Dó com nona aqui, né? E depois ele cai em Sol. Então a música inteira é baseada nessa sequência de acordes. Ré maior, Dó maior e Sol. Aí vocês poderiam me falar, pô, facilmente tá em Sol isso aqui, né? Porque Ré aqui é o quinto grau, Dó é o quarto e Sol é o primeiro. Não temos dúvidas aqui, né? Ele começa no quinto grau, é diferente, né? Mas ainda assim tem algumas inflexões que ele faz que pode indicar que estaria em Ré. Bem, como que estaria em Ré se tem Dó, né? Então, o Dó aqui é um acorde de empréstimo modal do modo menor. O modo menor de Ré, ele tem um acorde Dó. Né? Isso é muito comum no blues, né? De misturar o modo menor com o maior. Na realidade, você está fazendo uma música num tom maior e usa a escala menor ou acordes da tonalidade menor emprestado. Isso é muito característico do blues e se tornou muito característico do rock. E como uma banda de rock and roll sulista, ela tem uma baita influência da música de blues, ou seja, da música africana. Então, com certeza, esse aqui poderia ser um acorde de empréstimo modal, que a gente fala que é o bemol 7, né? Que em vez de ser o sétimo grau normal, que seria Dó sustenido, é Dó natural aqui. Então, primeiro grau aqui, bemol 7 e quarto. Percebam como dá para descansar mais ou menos em qualquer um desses acordes, né? Ou poderia ser... Funciona bem isso daqui, então cria uma ambiguidade. O segundo riff da música, que é esse aqui, também dá uma impressão interessante de que está em Ré maior e ao mesmo tempo em Sol. Porque ele vai utilizar aqui, né? O acorde de Ré passando pela Blue Note aqui, ó. Então a gente tem a escala pentatônica maior de Ré. Esse Fá sustenido que ele usa aqui é muito característico da escala de Ré e não da de Sol, porque a de Sol, né, utilizar o Fá sustenido fica um pouco fora, ficaria, na verdade ele teria que usar o Fá, né, que é a nota característica dessa mistura do blues. Então, como ele usa o Fá sustenido, que é uma nota que sim pertence a Sol, mas ele usa num contexto rock and roll que não é característico. Aqui eu tenho que fazer uma adendo, é muito difícil de explicar, tanto para os leigos quanto para quem está começando a estudar isso, porque quem vai falar, pô, tem Fá sustenido ali, tem Dó natural, pô, é Sol maior, né? Não tem como. Só que para esse tipo de música, essa mistura é muito importante. Então eles encaram muito como se a sétima, por exemplo, sempre fosse rebaixada, né? E a terça às vezes também, né? Então aqui a Blue Note é a terça rebaixada dela. E a terça maior aqui. Certo? Então é como se fosse uma escala do modo mixolídio, a gente pode pensar, só que ainda com esse cromatismo aqui. Então eles usam isso daqui nesse segundo riff. Só que eles descansam em Sol. Então também dá uma impressão de que poderia estar em Sol, ou que ela depois descansaria em Ré.
melodia da voz também, por exemplo, do refrão, delineia muito Ré, né? Então tá delineando muito aqui a terça de Ré, então dá a impressão de que, por exemplo, o refrão, a melodia está dando muita ênfase na nota Ré. Mas os solos de guitarra, por outro lado, utilizam uma escala pentatônica maior de Sol para fazer, né, os solos aqui, né? Então... certo? Então, os solos dão uma ênfase mais em Sol, mas a melodia da voz dá uma ênfase mais em Ré. Então essa ambiguidade é muito interessante. E assim, não muda nada para quem vai ouvir talvez, mas é uma curiosidade teórica interessante dessa música e que ajuda a gente a explicar, por exemplo, essa questão do blues, da influência do blues, de misturar modo maior e menor, e que causa um pouco essa confusão na tonalidade, que é uma coisa europeia. Na realidade, a tonalidade exata, certinho com os acordes ali, é uma coisa europeia. E aí os africanos vieram, né, como escravizados, né, para a América do Norte, e aí começaram a tocar essa música só que do jeito deles. Então eles não precisavam respeitar as regras, então acabou ficando essa mistura muito característica, que com certeza é uma assinatura da música do Lynyrd Skynyrd. Bem, agora vamos para as polêmicas, né? Então, a primeira delas é que a banda na realidade fez uma letra em resposta ao Neil Young. O Neil Young é um compositor canadense, que ele é muito, né, engajado em causas, né, humanitárias, e na época estava acontecendo a questão do movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos, a questão racial, de acabar com a segregação. Então vários artistas tinham essa voz para falar os Beatles, né, criticaram, e ele também era um cara que era do Canadá, mas ele criticava muito a questão da segregação dos Estados Unidos. E ele tem duas músicas muito famosas, uma é Southern Man, que é Homem Sulista, e outra que é Alabama, que são duas músicas que ele meio que culpa, vamos dizer assim, o sul no geral dos Estados Unidos pela tradição e pelo pensamento escravocrata. E aí o vocalista quis fazer uma música respondendo isso, falando: mas você tá achando o quê? Que todo mundo é assim? Você tá generalizando? Então não, a gente não precisa de você aqui. Então a letra critica ele, né, e enaltece o Alabama. Né? É engraçado pensar que os três compositores, nenhum deles é do Alabama, só que eles gostam muito da cultura sulista, eles, né, tem uma música que é muito dessa região, então eles gostam de prezar por isso, inclusive usam uma bandeira, né, uma bandeira que inclusive é associada com a questão assim, do amor sulista, né, do orgulho de ser sulista. Só que a segunda controvérsia, que é um pouco chocante com essa outra controvérsia, é que eles parecem enaltecer o então governador do Alabama na época. Esse cara era o George Wallace, né, e ele realmente era um cara muito forte na questão de segregação. Ele tem uma frase lá que é: segregação ontem, hoje, para sempre. Então na letra eles falam: In Birmingham, they love the governor. Ou seja, em Birmingham eles amam o governador. E aí tem o bu, bu, bu ali, né, que é uma voz de fundo fazendo. E aí o vocalista, ele alega e fala: não, ó, aqui a gente não está enaltecendo ele. A gente até colocou esse bu, bu, bu para dizer, né, para espantar ele. E a próxima linha fala: nós fizemos tudo o que pudemos. Então ele quer dizer: pô, a gente fez tudo para tirar, né, para ele não ganhar, mas ele ganhou. Mas aí o Ed King, um dos compositores da música, em 2009, postou no seu site, né, falas que contradiziam um pouco o vocalista, né? Ele disse que o bu-bu-bu, na realidade, é para espantar os nortistas que ficavam enchendo o saco do sulista pelo jeito que eles eram ali, né? Então, ele indicou que sim, era uma coisa meio de briga entre sul e norte, enaltecendo o sul. E aí, no caso, ainda enaltecendo o governador, que por acaso era segregacionista. Bem, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui do meu canal. Nos comentários me escrevam, você acha que a música está em Ré maior ou em Sol maior? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha para me dar uma força, compartilhar com os amigos. Se você quiser fazer aulas comigo, o link para o meu contato vai estar no primeiro comentário e na descrição. Um abraço e até a próxima.